Você sabe em que ano começou a escravidão africana no mundo? Quem é que sabe em que ano começou a escravidão negra no mundo? Foi no ano de 1444. O Brasil nem tinha sido descoberto e nem a América do Norte. O mundo se resumia ao velho continente: Europa, África, Ásia. E você sabe qual foi o primeiro país no mundo que teve a ideia de escravizar os negros? Você sabe qual foi o primeiro país que teve a ideia de entrar na África e escravizar os negros? Se você pensou em Portugal, acertou. Foram os portugueses que tiveram essa ideia infame. Portugal foi no Sudão, um país africano, e cativou, trouxe centenas de homens e mulheres acorrentados para trabalharem em Portugal, trabalho escravo. E a Europa gostou muito da ideia. E eles precisavam de mão de obra. E toda a Europa passou a escravizar povos africanos. E com isso surgiram os traficantes de escravos. Eram homens impiedosos, malignos, que visavam apenas o lucro. E eles entravam nas aldeias, nas vilas africanas, fortemente armados, e começavam a espancar, acorrentar, e quem tentava fugir, eles atiravam, matavam. E através do terror, do pânico, do medo, eles escravizaram homens e mulheres africanos, acorrentaram e foram conduzindo através da mata, da selva, por centenas de quilômetros a pé, espancando, torturando, faltando alimentação e água, até chegar na costa do Oceano Atlântico. E um dos portos mais usados pelos traficantes de escravos era o porto de Luanda, que é uma cidade que fica ali bem na costa africana, na praia do Oceano Atlântico. Esses homens e mulheres que eram escravizados, quando chegavam ali na praia de Luanda, no porto de Luanda, eles tinham que entrar num navio negreiro. Mas o capitão do navio negreiro também fazia comércio. Ele dizia: eu não vou atravessar o Oceano Atlântico enquanto o meu navio não estiver cheio. E eles esperavam ter a lotação total, até uma superlotação, para zarparem de Luanda e virem para o Brasil. Nessa época o Brasil foi descoberto e os portugueses começaram a trazer escravos para cá. Você sabe qual foi o país no mundo que mais escravizou? Sabe qual é o país no mundo que mais acorrentou e trouxe escravos para trabalharem num serviço desumano, nas piores condições? Se você pensou no Brasil, acertou. O Brasil foi o país que mais escravizou, mais que os Estados Unidos. E a escravidão no Brasil durou séculos, quase 400 anos. A Inglaterra também escravizou muita gente e levou os escravos para colonizarem e trabalharem nos Estados Unidos da América, que foi a Inglaterra que colonizou aquele país. Mas os Estados Unidos foi o primeiro país no mundo, por ser um país protestante, foi o primeiro país a proibir a escravidão africana. No mesmo ano, a Inglaterra decidiu seguir os Estados Unidos, porque a Inglaterra também é um país protestante, e decidiu proibir a escravidão.
a escravidão negra. E o terceiro país que também decidiu proibir a escravidão foi também um país protestante, a Holanda. E infelizmente aqui no Brasil, eles não queriam libertar os escravos. A igreja dominante naquela época, você sabe qual era, dizia até que os negros não tinham alma, por isso podiam ser escravizados. Foi um período muito triste da história do Brasil, uma vergonha, uma vergonha. Para você ter uma ideia, em Salvador, de cada 100 habitantes, 75 eram escravos. Nesse período o Brasil trouxe 4.900.000 escravos da África. Muita gente naquela época. E quando esses escravos estavam para serem transportados por navio da África para o Brasil, os traficantes de vidas, sabiam que no porão do navio negreiro, os escravos se misturariam. E para saber quem era o dono de cada escravo, os traficantes faziam o seguinte: com ferro em brasa, com as iniciais do nome do traficante, eles iam com aquele ferro quente e marcavam no peito, nas costas, no braço de homens e mulheres negros, faziam a sua marca. E os traficantes diziam: agora esse escravo pode misturar com os outros no porão do navio negreiro, porque a minha marca está nele, eu sou o dono dele. E no porão daquele navio negreiro muitos morriam, eles ficavam doentes. A viagem de Luanda até Recife, que foi também um lugar onde desceram muitos escravos da África, a viagem demorava 35 dias no navio negreiro, sem acomodação nenhuma. Os homens eram acorrentados e viajavam nus, eles não tinham travesseiro, não tinham uma cama, e não tinham alimentação decente, comiam milho a viagem inteira e mal bebiam água. E dava uma doença chamada escorbuto, por falta de vitamina C, e eles perdiam os dentes. Chegavam no Brasil, tanto no porto de Salvador, como do Rio de Janeiro ou do Recife, chegavam bem enfraquecidos. Aí os traficantes desses escravos davam um banho no prisioneiro, penteavam o cabelo, faziam a barba deles, passavam óleo para o corpo ficar bem lustroso e levavam até a praça do leilão. Os jornais da época anunciavam: está chegando um navio negreiro dentro de alguns dias, vai ter o leilão na praça, quem precisa de escravos para sua lavoura, compareça. E numa dessas vezes, um fazendeiro cruel, que plantava cana-de-açúcar, ele foi até a praça do leilão e viu quando trouxeram um africano muito forte. E ele comprou aquele prisioneiro e disse: agora você é meu, você não é mais o traficante, agora eu sou o teu dono. Mas esse fazendeiro era um homem muito mau. Ele levou o escravo africano para sua fazenda e quis humilhar aquele homem. Chamou o capataz e disse: esse escravo que eu acabei de comprar tem que aprender que eu que mando aqui. Amarre ele no arado e faça ele puxar o arado pela terra, e vai acompanhando com o chicote na mão. Se ele parar para respirar ou descansar, desça-lhe o chicote. E o capataz, que não era tão mal, disse: patrão, não é melhor a gente amarrar um boi ou um cavalo no arado e mandar o escravo só ir dirigindo o arado pela terra? Não é melhor?
E o fazendeiro deu risada e disse: eu quero que ele aprenda a obedecer. Quero que ele aprenda quem é quem manda. Capataz, eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Amarre esse escravo no arado. Aí amarraram aquele escravo. E o fazendeiro pegou o chicote e começou a mandar ele avançar, e batia com o chicote e fazia sinal e falava palavrões e blasfêmias. E aquele escravo africano, fazendo muita força, foi puxando o arado com dificuldade. Era muito difícil, um sol quente. Mas quando ele parava só um pouquinho pelo cansaço ou para respirar, o fazendeiro batia nas costas dele até sangrar e dizia: ande, ande! Você vale menos que um boi. Você vale menos que um cavalo. Para mim você não vale nada. E ele, levando as chicotadas, continuava puxando o arado. Aí o fazendeiro disse para o capataz: aprendeu como é que eu quero que você faça com ele todos os dias? Quero que ele seja torturado para aprender. O capataz disse: sim, senhor. No dia seguinte, novamente o escravo foi amarrado no arado e obrigado a puxá-lo pela terra. Cada vez que ele parava para dar uma respiradinha, apesar de ser muito forte, vinha o capataz e descia-lhe o chicote até sangrar, e ele continuava avançando com dificuldade. Depois de quase um mês nesse sofrimento, puxando o arado, um dia o arado pegou uma pedra e quebrou. E o capataz foi dizer para o dono da fazenda: sabe aquele arado que o escravo está puxando? Quebrou. O que eu faço com o escravo? O que você faz com ele? Amarra ele lá no tronco. Foi ele que quebrou meu arado. Ele vai pagar caro por isso. Não, patrão, não foi ele não. Surgiu uma pedra e o arado quebrou. Mas foi culpa dele, sim. Ele vai ser castigado. E amarraram o escravo no tronco. E o próprio fazendeiro pegou o chicote e, na frente de outros escravos, que não podiam fazer nada porque, além do capataz armado, tinha outros funcionários com armas. E o fazendeiro foi espancando, espancando, açoitando, até revirar a pele e a carne do escravo. E bateu tanto nele que ele desmaiou de dor. Aí o fazendeiro disse: desamarrem e levem lá para a senzala. E levaram o escravo na senzala, todo ensanguentado. Outros escravos tentaram cuidar dele, mas começou a dar febre, doenças, ele foi enfraquecendo, mal se alimentava, seu estado foi piorando. Mas os seus colegas, os demais escravos, foram cuidando dele. E o capataz dizia para o patrão: ó, ele está muito doente, muito fraco. Temos que esperar mais antes de tirar ele dali. E foram deixando alguns dias passarem. Quando o escravo estava mais ou menos recuperado, não estava 100% ainda, o fazendeiro disse para o capataz: pega esse escravo inútil e vamos lá para o centro de Salvador, porque eu vou vendê-lo, eu vou leiloá-lo. Eu não quero mais esse escravo, ele não presta para mais nada. Sim, senhor. E saíram com aquele escravo da fazenda numa longa viagem até Salvador. Como os Estados Unidos já havia abolido a escravidão, uma igreja americana mandou para a Bahia um evangelista. Deu dólares para ele, para abrir igrejas, fazer discípulos. E aquele evangelista americano comprou uma propriedade e fez ali a sede do ministério. Vieram outras pessoas das missões também para ajudá-lo. E ele estava decidido a evangelizar Salvador.
E ele foi andar pelo centro da cidade, justamente no momento em que aquele fazendeiro mau apresentava o escravo dele todo arrebentado, dizendo: quem quer comprar esse escravo? Quem me dá algum valor por esse escravo? E o evangelista americano, que tinha muitos dólares, fez um lance ali que ninguém jamais havia feito em praça pública. Ofereceu por aquele escravo, todo ferido e machucado, arrebentado, que todo mundo dizia que era um inútil, que não servia para mais nada. O evangelista americano ofereceu uma grande quantia de dinheiro em dólares. E ele foi comprado, e aquilo chamou a atenção de todo mundo. O evangelista americano pegou aquele escravo, outros missionários estavam com ele. Vamos ajudá-lo a ir para a nossa sede. E com dificuldade, ele caminhando bem devagar, foi para a sede das missões daquele evangelista americano. E lá começaram a cuidar dele. Remédios para as feridas, uma alimentação muito boa, água, hidrataram o corpo dele, cuidaram dia e noite. O tempo todo o evangelista americano perguntava: como é que você está? Você está melhor? Estou melhorando. Ah, tá bom. Continuaram cuidando dele, até que ele ficou muito bem. Um dia o evangelista americano entrou lá no quarto para vê-lo, e ele estava de pé sorrindo. Você está bem agora? Estou bem. Quero agradecer a maneira como o Senhor cuidou de mim. Muito obrigado. O evangelista americano pegou o papel, a caneta, sentou-se numa escrivaninha e fez uma carta de alforria. Sabe o que é uma carta de alforria, não é? Na carta, o evangelista americano dizia que aquele escravo agora estava sendo liberto e que ninguém mais poderia escravizá-lo, porque ele, que era o legítimo dono, estava lhe concedendo a liberdade. Aí ele pegou aquela carta que escreveu de próprio punho, entregou para o escravo, ex-escravo agora, e disse: isso é uma carta de alforria. Carregue o tempo todo com você essa escritura. Se alguém tentar te escravizar ou te acusar de ser um escravo fujão, você mostre essa escritura, a carta de alforria, e ninguém mais poderá te escravizar. Eu te garanto isso, porque eu, que sou o teu comprador, o teu dono, eu te libertei. Aí começou a escorrer uma lágrima, e aquele ex-escravo não sabia nem o que dizer. Lia o documento, lia aquela escritura e não acreditava no que lia. Essa escritura está dizendo que agora eu sou livre. Agora eu sou um homem livre. Agora eu posso seguir com a minha vida, eu posso fazer planos. Agora eu posso ter projetos. E ele chorava de alegria. E o evangelista americano disse para ele: vá, meu amigo, vá embora, siga o seu caminho. Aí aquele ex-escravo olhou para o evangelista americano e disse: eu não quero sair de perto do Senhor, porque foi o Senhor que me libertou. Se não fosse o Senhor, eu teria morrido. Eu estava muito doente. O Senhor me sarou, me libertou, e agora eu sou livre. Não sou livre? E o evangelista americano disse: sim, você é livre. Se eu sou livre, eu posso decidir o que eu quero fazer. Não posso? Agora eu sou dono da minha vontade. Não sou? Sim, você é dono da sua vontade. E a minha vontade é ficar com o Senhor. Eu não quero sair do teu lado. Quero te servir, mas você é livre, vai embora. Não, por onde o Senhor for, eu também irei. E aquele evangelista americano, aonde ele ia pregar,
aquele africano forte, colocava a melhor roupa e ia atrás. E as pessoas estranhavam. Um homem negro bem vestido, ali no meio das demais pessoas, livre, sem correntes. E perguntavam para ele: que direito você tem de estar aqui? E ele respondia, apontando para o evangelista americano: ele me comprou. Ele pagou um preço muito alto por mim. Ele me libertou, eu sou um homem livre. E como homem livre eu decidi que eu vou ficar ao lado dele, eu vou seguir com ele até o fim da minha vida. E de tanto ele acompanhar aquele missionário americano, ele acabou se convertendo e acabou se tornando também um pregador do evangelho. Um pregador para os africanos, um pregador para os baianos. E eu quero agora transportar essa história para o nosso tempo e para a sua vida. No nosso século há um traficante de almas. Ele escraviza, ele aterroriza, ele ameaça e muitas vezes até mata. Ele escraviza sem piedade homens, mulheres, adolescentes e até crianças, porque ele não respeita ninguém. Esse traficante de almas chama-se Satanás. E ele escraviza através do vício, começando pelo cigarro, depois indo para a maconha, depois para o crack, depois para a cocaína, para a bebida alcoólica, e arrasta também para o crime, porque torna a pessoa dependente das drogas, e ela precisa de mais drogas, ela passa a furtar, roubar, e ele vai destruindo os seus escravos, porque a missão desse traficante aqui na terra é matar, roubar e destruir. E ele faz isso sem piedade. Ele é cruel, ele aterroriza. E a escravidão só existe se houver terror, se houver violência. E esse traficante de almas chamado Satanás, ele aterroriza os seus escravos com pesadelos todas as noites, com pensamentos de morte, de suicídio, com loucuras, desejos de vingança, somente destruição. Ele aterroriza até destruir totalmente o seu escravo. Mas Deus que ama a liberdade, Deus enviou para o nosso país e para esse planeta, não um evangelista americano, mas o maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele veio anunciar as boas novas de liberdade, de vida de verdade. E ele mesmo disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhe para mim, olhe para mim. Você está me vendo aqui? Sou um homem livre, mas antes eu era um escravo torturado por esse traficante de almas que é Satanás. E eu me lembro muito bem quando Jesus me visitou no meu quarto, eu tinha quase 21 anos de idade, e ele me disse: em 60 dias te libertarei. E eu sou a prova que realmente ele liberta os escravos do diabo. Ele tem poder para libertar a sua vida. Ele tem poder para sarar todas as suas feridas. Ele tem poder para arrancar todos os vícios que te aprisionam. Ele tem poder para curar todas as enfermidades do seu corpo. E não apenas isso, sarar também a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Fazer de você uma pessoa feliz de verdade, uma pessoa livre e realizada. Eu que era um escravo do diabo, quando Jesus me libertou, quando eu conquistei a verdadeira liberdade que Ele me deu de graça,
Eu podia fazer o que quisesse da minha vida, porque agora eu sou livre. Mas eu decidi dizer para o meu libertador, para o meu Salvador, eu decidi dizer para Ele: aonde quer que tu fores, eu também irei. Eu não vou mais sair do teu lado. Eu vou continuar contigo até o fim da minha vida. Eu sou livre, continuo livre. E se eu sou livre, eu tenho o direito de decidir o que eu quero fazer. Eu faço o que eu quero da minha vida. E eu decidi que eu quero ficar com Jesus até o dia da minha morte, ou até o dia que Ele voltar. E eu aprendi com Ele, de andar com Ele, a ser também um pregador da verdadeira liberdade, da verdadeira paz. Eu aprendi com Ele, e eu estou aqui. Hoje eu sou servo dEle, eu não sou escravo dEle. Eu faço questão de servi-lo. Eu sou livre, mas eu faço questão de servi-lo. E Ele fica feliz quando eu sirvo desta maneira, anunciando para você que ainda é cativo do diabo, que está preso pelos vícios e pelos tormentos. Ele fica feliz quando eu chego diante de você e te apresento Jesus. E digo que se você quiser, agora, nesse instante, Ele vai te libertar de tudo aquilo que está destruindo a sua vida. Se você tomar a decisão de receber o preço que Ele pagou, olha só. Quando aquele escravo, todo ferido, arrebentado, e que todo mundo dizia que ele não valia nada, quando o evangelista americano pagou por ele uma alta soma em dólar, que nunca ninguém tinha pago por um escravo no Brasil, eu fui comprado, não com dólar, não com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, cordeiro puro. O sangue de Jesus é o maior preço que alguém poderia pagar por um escravo, e é esse sangue que te liberta. Se você quiser receber agora Jesus e o alto preço que Ele pagou por você na cruz, se você quiser recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erguendo a sua mão para isso, e eu já vejo algumas mãos se erguendo, aliás, muitas mãos já estão se erguendo. Se você quer recebê-lo, ergue mais alto a sua mão agora. Olha que bênção, lá no fundo também, é possível iluminar lá no fundo? Eu não consigo ver até o fundo, e até onde eu consigo ver tem muitas mãos levantadas, olha quantas mãos levantadas. Você quer mesmo receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, faz assim com a mão. Quem quer, faz assim com a mão. Olha quantas mãos sendo agitadas. Eu estou muito feliz. Você que ergueu as mãos, pode fazer isso que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Eu vou me ajoelhar. Você que ergueu a mão, pode se ajoelhar aí onde você está. Você consegue se ajoelhar aí onde você está? Não sinta vergonha de ninguém não. Se ajoelhe. E você que já é um servo de Deus, uma serva de Deus, e tem uma pessoa ajoelhada perto de você, coloque a mão no ombro dessa pessoa, porque você vai ser como um anjo de Deus agora nesta vida. Você vai ajudar a sarar as feridas, você vai ajudar a cuidar dessa pessoa, você vai fazer dela uma cristã de verdade. Então você que tomou a decisão e se ajoelhou agora, coloque a tua mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e ore assim comigo. Não tenha vergonha não. Aliás, deixa eu falar uma coisa, nesse momento, você que está assistindo ou ouvindo essa mensagem pela Rádio Feliz, quer entregar a vida para Jesus, quer ser livre de verdade, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você não pode se ajoelhar, está me assistindo ou ouvindo num hospital ou numa cadeia,
ou não tem como se ajoelhar porque está dirigindo, ou está dentro de um ônibus ou de um trem, não precisa, se não tem como se ajoelhar, não precisa, mas coloque também a mão sobre o teu peito na altura do coração. E cada pessoa que está se entregando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, abra a boca e diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu abro a minha boca agora, para dizer que agradeço o alto preço que o Senhor pagou pela minha vida, pela minha salvação. E eu quero dizer agora que eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E declaro, meu Deus, que a partir de hoje eu quero andar contigo todos os dias da minha vida, até o dia da minha morte, ou até o dia da tua volta. Eu jamais te deixarei, e eu creio que o Senhor jamais me deixará. Meu Deus da glória, perdoa os meus pecados, tira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada, e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida. Eu tenho agora esse direito de ser salvo, de ser livre, porque eu recebi publicamente o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Procure uma igreja que anuncia este evangelho e confirme a sua decisão de se entregar para Jesus. E se você ainda não é batizado nas águas, informe-se sobre quando será o próximo batismo e desça às águas. Fique firme com o Senhor Jesus, porque Ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe a sua vida.